Outra coisa que Oi, Cecília, tudo bem? eu vou te mandar um link, porque não precisa de... Só não estou te escutando, Cecília. Ah, não, eu já liguei o microfone. Sem problema. Essa sessão ela é 100% virtual ou ela é híbrida? Ela é híbrida. Ah, tá. É só mais um minutinho, Não, que eu tranquilo. já vou colocar todos vocês aqui dentro, tá bom? Tá bom. Segundo, eu vou fechar aqui o meu vídeo, meu som, mas eu estou aqui, tá? Ó, já está sendo aberta. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Ana. Deu certo, conseguimos finalmente. Vou Deu passar. certo. Ok, ok. O professor José Paulo está aqui, também moderador, se quiser dar oi aqui, para o pessoal te ver. Acho que quando a gente falar é bom vir para cá, se você puder. Tudo bem, pessoal? Olá, professor, tudo bem? O Fernando está coordenando aqui também com a gente. Sim, eu vou me desconectar aqui e ir presencialmente nesta sala, tá bom? Obrigado. Obrigada. Agradeço também ao Bruno. Bruno Varela vai também trabalhar como moderador aqui com a gente. Então, eu vou começar passando os vídeos. Isso. Eu vou abrir aqui só para a gente passar os vídeos, espera aí. Tá. Tem alguém? Vocês são autores? Sim. Vocês querem... Tá, vou passar os vídeos, né? Fica à vontade. Vocês vão apresentar, mas se o vídeo, eu acho que é melhor. Certo, melhor? Tá, a gente dá uns minutinhos para... Olha a sequência, você vai seguir a sequência. Eu vou seguir a sequência que aparece aqui para mim. Deixa eu descobrir qual é, porque eu já vi que ela muda de tempo em tempo. Eu já percebi isso também. Ana, coloquei você como host, tá? Obrigado, gente. Gente, o Zé Paulo tá só tentativa de tentar ver vocês, tá? Ó, primeiro, cooperativa de crédito e desenvolvimento econômico. Isso. Tá, a pessoa está aqui. Vou começar a apresentar e compartilhar. Espera aí. Olá, participantes do 25º Seminário. Todo mundo está ouvindo? Fala para mim por áudio que eu não estou vendo vocês. Sim, Ana, estamos ouvindo. Deixa eu botar aqui. Eu vou colocar. Apresentamos aqui o trabalho desenvolvido na disciplina de Estatística Espacial na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, no ano de 2021, intitulado Cooperativas de Crédito e Desenvolvimento Econômico, uma análise sob a luz de aspectos georreferenciais, tendo eu, Henrico, como um dos autores, acompanhado aí do Matheus, do Marcelo, da Cristina e tutoriado aí pelo professor Eduardo Francisco, da Fundação Getúlio Vargas. Esse trabalho teve como motivação o crescimento do cooperativismo no país, tendo o reconhecimento do próprio regulador, o Banco Central, como uma das molas propulsoras, molas impulsionadoras de competitividade no país, né? Principalmente aí por meio da inclusão financeira, né? O segmento teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos, né? E só em 2020 aí mais de 35% em ativos foi o crescimento do cooperativismo de crédito. E o mais interessante, na verdade, é a estrutura desse tipo de negócio, né? Que tem princípios e valores além daqueles exclusivamente econômicos, né? Trazendo aspectos sociais para o cerne do negócio cooperativo, né? Então, esses fatores foram bastante interessantes para a gente analisar. E com isso também olhar para a atuação regional dessas instituições, né, assim como a sua ligação com a própria produção agropecuária. Então, esses são fatores que levaram a gente a investigar esse assunto.
Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar, né, a relação entre a presença de instituições cooperativas de crédito nas municipalidades do Brasil com o seu desenvolvimento econômico, né? Então, analisar essa relação sob a luz de aspectos georreferenciais, né? E aí a gente teve uma abordagem empírica quantitativa, utilizando basicamente ferramentas vindas da estatística espacial para fazer essa análise. Primeiramente, buscamos na literatura como que o cooperativismo, né, de alguma maneira, contribui para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento econômico, né, e principalmente porque esse tipo de instituição opta, né, por privilegiar geração de emprego e renda nas comunidades em que elas estão inseridas, né? Além disso, né, a própria origem do cooperativismo de crédito no país pode ajudar, né, perceber como que existe uma concentração de instituição, uma concentração geográfica no país, por conta principalmente dos modelos de origem alemã, o modelo Raiffeisen e o modelo Luzzatti, de origem italiana, que são de onde essa ideia surgiu e veio trazida aqui para o Brasil, né, principalmente no movimento migratório de europeus para o nosso país, né? E que o que se percebe é que cooperativas de crédito são cada vez mais importantes, principalmente para a distribuição do crédito rural. Então, eles estão muito próximos do setor agropecuário. Inclusive, nesse sentido, eles podem trazer, né, ser um meio eficiente de incluir regiões financeiramente, incluir pessoas, né, no sistema financeiro, por meio da sua alteração, principalmente no interior do país, né? Então, quando a gente vai para o interior, a gente consegue perceber essa relação. E para fazer essa análise, a gente se utilizou aí de fontes, primeiro do Banco Central, onde você tem a quantidade de agências bancárias, né, postos de atendimento cooperativo, postos de atendimento eletrônico de cada instituição financeira no país, e as informações do IBGE de Produto Interno Bruto dos municípios brasileiros, né, a PIB Munique 2018, que contém, inclusive, o PIB do agronegócio, né? E a gente também investigou especificamente esse segmento. A nossa unidade de análise utilizada foram os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros, né? E usamos procedimentos de análise de dados da estatística espacial. Basicamente, então, a gente fez primeiro uma análise de exploratória de mapas temáticos, né? Primeiro de ver como que se distribui o PIB no país e como se distribuem as instituições financeiras, né? Cooperativas de crédito e instituições bancárias, né? E aí depois a gente fez uma autocorrelação espacial para ver se existe uma relação, uma concentração com relação à geografia, para verificar essas variáveis que a gente estava olhando. E, por fim, a gente fez algumas regressões para tentar encontrar casualidade entre as duas variáveis, né? A instituição financeira e o PIB das municipalidades. Primeiramente, no trabalho, nós apresentamos os mapas temáticos para as variáveis PIB per capita e PIB do agronegócio. Depois a gente apresenta os mapas temáticos do total de cooperativas no país, de cooperativas de crédito e de total de bancos, para ter uma ideia, primeiro, da distribuição do PIB, né, e da distribuição de instituições financeiras no país, né, e depois a gente evoluiu para o mapa de correlação espacial, né, para avaliar o papel da dependência geográfica para essas variáveis de estudos, utilizando aí o cálculo do indicador do ID-Morin, né, para identificar realmente se existe essa correlação espacial. Então, a gente fez para o PIB e depois para as instituições financeiras. Em seguida, usamos os dados quantitativos para a estimação dos modelos de regressão, né? E para cada variável
dependente aqui o PIB do agronegócio e o PIB per capita do país, a gente fez uma estimação no modelo OLS e no modelo SAR, um modelo que consegue capturar o impacto espacial, né? E em todos os modelos estimados, a gente vê que a quantidade de cooperativas ela é significativa para todos os modelos, né? E interessante que no caso das instituições bancárias, você não tem essa significância quando você parte para o modelo geoespacial, georreferencial, tá? E o mais interessante de tudo isso é que o modelo espacial, o modelo que tem o georreferenciamento, ele consegue ficar bem mais ajustado para conseguir estabelecer uma relação entre o PIB do agronegócio e o PIB per capita do país com a quantidade de cooperativas de crédito nas municipalidades, né? Então, é a partir daí que a gente tira as nossas conclusões. Então, como eu já tinha falado, você tem um efeito significativo e positivo para a presença de cooperativas de crédito com relação ao PIB, tanto do agronegócio quanto ao PIB per capita no país. E os modelos SAR, os modelos que têm o georreferenciamento, se ajustam melhor e trazem, né, reforçam essa dependência geográfica do fenômeno, né? Tem, então, um efeito positivo das cooperativas de crédito no desenvolvimento econômico do município. Então, os resultados desse artigo sugerem que as cooperativas de crédito no país, então, quando estudadas sob a luz de aspectos geoespaciais, contribuem sim para o desenvolvimento econômico, principalmente nas municipalidades que estão realmente ligadas à atividade agropecuária, né? Então, a simples presença de postos de atendimento de cooperativas de crédito demonstram essas influências estatísticas, tanto do PIB per capita como do PIB agropecuário. E que, se comparadas às instituições bancárias, elas promovem mais o desenvolvimento econômico. Algumas referências do nosso trabalho para vocês. Muito obrigado. Está todo estranho esse aqui. Professor, quer comentar? O Bruno Varela está como debatedor. Eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o Bruno. Ele não está aqui, eu acho. Bruno? Ver se ele conseguiu entrar. Não está. Ele está como debatedor. Acho que estava você, não? Mas ele também está aqui. Ele acabou de falar que ele está esperando aqui como debatedor. Mas tudo bem. Nesta sessão, Bruno Varela e o professor, você também, professor. Vocês dois estão como moderadores e debatedores. Moderador, desculpa. Será que o Bruno não conseguiu entrar? Que ele falou comigo no celular que ele estava para debatedor. Será que ele não conseguiu entrar? Eu acredito que ainda não. Eu olhei aqui, ele está com acesso liberado, mas se tiver o contato dele, ele só não entrou na sessão até agora. Não foi mudado. Bom, na verdade, enquanto o Bruno entra, deixa eu fazer um comentário. Quer vir para cá? Felizmente ele está ali, né? Se quiserem todos sentar por aqui. Acho que é mais fácil, né? Vira Chega mais perto aqui, né? Teve alguma coisa no chat, eu não vi o que era. Você viu, Hernani, o que era no chat? Falaram? Sim, é só a professora Cecília comentando um sim, mas foi lá atrás, quando você questionou sobre o som. Ok. Se você conseguir colocar o Bruno, ele está escrito no WhatsApp, ele estava disponível, só está aguardando para debater. Não sei se
da sala. Acabei de passar uma mensagem para ele agora, sim. Ah, tá ok. Mas assim, inicialmente, parabéns, Mário. Obrigado. Eu acho importante essa análise que você fez para a atividade, mas eu queria te perguntar uma coisa. Se eu pegar, estou pegando meu contexto Paraná, a gente tem uma presença forte de cooperativas também, e cooperativas de crédito tem uma função, fica mais para o lado do mercado do que para o lado do agronegócio. Vocês pensaram na questão da variável cooperativas presentes? Você pegar o estado do Paraná, que tem uma peculiaridade influenciando nesse estudo? Na verdade, a gente fez uma primeira exploração do Brasil inteiro. A gente percebeu, sim, que a região sul tem uma forte presença de cooperativas de crédito, né? E algumas partes do interior de São Paulo, por exemplo, onde tem forte presença, inclusive, do setor agropecuário. Então, por isso que a gente também analisou o fator PIB agropecuário. Mas seria muito interessante também fazer esse recorte para os estados, eu acho. Eu acho que dá para fazer futuros estudos desse aqui para recortes mais específicos, que a gente consegue até uma resposta mais regional, mais interessante, talvez. Eu acho que isso seria importante para futuros estudos. Né? Então, acho que é nesse sentido, lógico, cada estado tem sua especificidade. A gente percebeu, inclusive, que, por exemplo, o Nordeste é muito precário ainda de presença de cooperativas de crédito. E sendo elas instituições que promovem bem-estar social ou melhorias das comunidades, seria importante que a gente levasse para regiões menos favorecidas, né, esse tipo de instituição. Então, seria vamos dizer, um achado interessante de olhar isso, só olhando a questão espacial, né? Uma coisa interessante. Você só vê isso, só observando isso, você consegue ter essa perspectiva. Foi muito interessante. Só um segundo comentário. Acho que o Bruno conseguiu entrar? Não. Ainda não. Né? E aí, mas é uma sugestão, tá? De vocês pensarem, não. Trabalho, eu tenho crítica, tenho um modelo e tenho resultado. Mas a gente tem uma influência que a gente chama de mesa-instituição, que a gente está discutindo, até o Daniel vai falar sobre mesa-instituições, e o Bruno também participou do Sapiens discutindo isso, que ela é uma mesa-instituição, na verdade. Ela está fazendo uma interface dentro do ambiente organizacional que vai influenciar também, serve, né, de interface, mas também influencia o ambiente, esse ambiente competitivo. De repente, olhar também para a teoria institucional, como uma base teórica, seria um negócio bacana também de vocês desenvolverem no próximo estudo, até dentro desse também. Na verdade, esse artigo a gente até já tinha começado a escrever para mandar para um jornal internacional. E a gente já teve um feedback sobre a parte teórica. E a parte teórica, na verdade, a gente implementou aqui a teoria do capital social, que pode ajudar a entender as motivações de uma cooperativa de crédito. Na verdade, o que eu estou tudo trazendo aqui é da própria vivência. Eu sou servidor do Banco Central, além de doutorando na Fundação de Vargas, e lá dentro eu vejo experiências muito positivas da presença do cooperativismo de crédito, principalmente no interior do país. Como elas são importantes como propulsoras de negócios, propulsoras, e elas desenvolvem cidades no seu completo, assim, você vê na sua completude, né? Tanto da área social, da área da educação, né? É muito interessante a gente ver isso, né? Então, e a gente vê como que as cooperativas permitem o desenvolvimento regional, e se não tivessem lá, talvez muita gente tivesse saído daquela cidade, buscar uma melhor estrutura em outras cidades, não desenvolveria aquelas regiões mais do interior do país. Então, é nesse sentido. Legal. Tem alguma questão de chat? Tem alguém falou alguma coisa? Não, eu tenho algumas questões, acho que ninguém falou por enquanto, depois a gente pode usar esses números para isso. Queria primeiro te parabenizar, gostei muito do artigo. Ele foi indicado ao prêmio, né? Foi indicado ao prêmio, foi. Parabéns. Eu achei algumas coisas muito boas, assim, por exemplo, você começa a introdução com um fato, né? Falando assim, esse é o tamanho das cooperativas do Brasil. Isso chama muita atenção, porque eu acho que a introdução é uma segunda oportunidade de perder os leitores que você não perdeu no resumo, né? Então, você tem que lutar contra isso, assim. E ter um fato é o que eu ouço que ajuda muito. O referencial eu achei muito claro, muito explicativo, achei bom que são vários tópicos, né? Que é melhor do que um texto corrido, assim.
Na tabela 2, que foi a mesma que você apresentou aqui, eu só mudaria os nomes das variáveis para ficar mais claro, em vez de botar as siglas, só para bater o olho e entender. Eu não consigo fazer isso, bater no olho e entender, eu tenho que ler o artigo. Perfeito. E as legendas dos mapas também, né, aquelas proporções. E eu li o artigo, eu não pensei nisso, mas agora, vendo aqui, eu fiquei pensando num problema que sugeriram de um outro artigo que falava de cooperativas ontem, que eu estava participando, que é essa questão da endogeneidade, assim, que você fala, tem mais cooperativas bancárias e isso leva a mais PIB. Será que não é o contrário também? Como que você trata isso? O que eu percebo, assim, é possível realmente ter esse problema. Foi uma primeira exploração, Tá. né? E aí, logicamente, pode ter. E é por isso até que a gente está com o professor Eduardo Francisco, é importantíssimo para a gente lá, olhando essa questão do espaço, né? E essa questão de que quando você insere o espaço geográfico no modelo, ele se ajusta muito melhor com a resposta, quer dizer, dá informação importante para a gente. Não dá para, não consigo dizer direto assim, porque tem cooperativa, porque aí eu teria que explorar um pouco mais, inclusive, a quantidade de crédito que vai, seria uma coisa mais, né, foi um primeiro olhar, eu vou dizer. Foi uma primeira intromissão, né, um primeiro estudo, para depois explorar mais, porque eu acho que dá para olhar quantidade de crédito, aí você vê quais são as atividades que o crédito está indo, aí você consegue estratificar. Então, acho que é só um primeiro momento do estudo, que dá para ir aprofundar cada vez que a gente se aprofunda no tema, né? E acho que talvez tenha sido por isso que tenha sido indicado, né? Porque você faz o que você cumpre. Você não falou que você ia falar de causalidade em nenhum momento. É realmente uma questão exploratória, descritiva, mas que você faz muito bem com esse já referenciamento. É isso, mais algum comentário? Alguém tem algum comentário do Zoom? Não? Vamos passar para o próximo, então? Tem um comentário, tem mais aqui, talvez. Mas ali, será que é alguém falando? Sai o chat? Só um detalhe, né? Achei interessante, porque o meu trabalho também está vindo lá da UERN, no Rio Grande do Norte. Justamente a gente está trabalhando em cima de uma logística, na realidade, esse artigo que eu fiz para apresentar aqui hoje, junto com os meus colegas professores, é o início, o pontapé inicial da minha dissertação de mestrado, né? E o que é que a gente acompanha muito lá? A gente tem muita essa dificuldade com relação a cooperativas de crédito, em algumas vezes. Até os próprios pequenos, né, empresários, os pequenos agricultores, ele tem essa dificuldade de acesso e, às vezes, até medo, né, em relação a isso. É um ponto muito interessante, inclusive, até para entender a questão da agregação de valores em todo o processo da cadeia global de valores, né? Desde o pontapé inicial, que é o momento de pesquisa, a contribuição, ver como é que aquele projeto vai sair do papel para começar uma devida produção, né? Então, esse pontapé inicial aí, ele é muito interessante, porque esse é um dos processos que talvez não, com certeza, em outros locais façam parte da cadeia de valor e agregue, juntamente, gere esse valor final para a exportação dos nossos produtos na região, sem dúvida alguma. Podemos ir, então, para o próximo. O próximo que aparece para mim é Economia dos Custos de Mensuração e Visão Baseada em Recursos. O autor está aqui? É a Rejane. É a Rejane? Ela está aqui. Então tá. Sim, tô no Zoom. Tá. Bem, tá. Vou compartilhar dela aqui. O que aconteceu no Zoom? Me fala por onde você está funcionando, tá? O nome desse artigo, então, é Economia dos Custos de Mensuração. O nome desse artigo... Sim, tá ok. Então, a Economia dos Custos de Mensuração em Visão Baseada em Recursos, uma proposta teórica de complementaridade para análise de cadeias produtivas. O artigo, então, é de autoria de Rejane Luiz dos Santos, da Universidade Estadual de Maringá, que sou eu, e o meu orientador, o professor José Paulo de Souza, também da Universidade Estadual de Maringá. Com a introdução do nosso trabalho, nós começamos afirmando a ocorrência da diminuição da importância relativa do setor agrícola na parcela total do valor gerado nas atividades dos sistemas agroindustriais. Então, é um setor que disputa margens com setores mais concentrados no fornecimento de insumos e também na fase do processamento e distribuição, que resulta, então, na captura de valor, parte, então,
desses setores concentrados. Segmentos agroindustriais das cadeias produtivas do agronegócio tendem a remunerar melhor do que a produção primária nas fazendas. A estratégia de geração de valor pelo agronegócio brasileiro precisa, então, estar relacionada a uma perspectiva de desenvolvimento, que cria, então, oportunidades para todos os segmentos e agentes econômicos que integram, então, as suas diversas cadeias produtivas. Essas evidências, então, tornam importantes estudos que priorizem análise de cadeias produtivas, principalmente acerca de questões que tangem distribuição e apropriação de valor para gerar competitividade. O nosso trabalho defende, então, que a economia dos custos de mensuração, a ECM, pode contribuir, então, para a competitividade de cadeias produtivas quando insere custos de transação em aspectos institucionais que se interpõem nas relações entre os agentes, na questão da análise dos mecanismos de coordenação, a concepção do direito de propriedade relativa à ECM, da NEI, é a perspectiva mais ampla ao se concentrar na propriedade dividida e na complexidade dos direitos, mantendo-se à frente, então, de outros estudiosos da NEI. E também, no mesmo sentido, desenvolvimentos recentes da visão baseada em recursos têm destacado que o processo de geração de valor e a consequente vantagem competitiva não é proveniente apenas da posse de recursos ou capacidades diferenciados, mas a partir da sua combinação com aqueles que se encontram além dos limites da firma individual, destacando então a VBR também como uma teoria apropriada para analisar cadeias produtivas. Então, embora se reconheça a importância das duas teorias, as limitações das duas devem ser consideradas. Então, embora a ECM apresente-se como uma ferramenta analítica viável para análise de cadeias produtivas, seu foco encontra-se nas transações entre os elos da cadeia produtiva, analisando ali os atributos dos bens transacionados para adequada delimitação dos direitos de propriedade correlatos. Então, ela enfatiza a distribuição e apropriação do valor criado entre os agentes, mas ela não investiga como esse valor pode ser criado e como eu posso desenvolver recursos estratégicos dentro da firma que podem ser aí fontes de vantagem competitiva para a empresa. Nesse sentido, então, o presente artigo tem como objetivo destacar os pontos de complementaridade das teorias Economia dos Custos de Mensuração ECM, Visão Baseada em Recursos VBR, para sua utilização em conjunto, sobretudo para análise das cadeias produtivas. Bom, de modo muito simplificado, nós trouxemos aqui, então, no nosso referencial teórico, a Economia dos Custos de Mensuração, que ela tem, então, uma preocupação, então, dos atributos, principalmente os atributos que não estão precificados, não têm a sua propriedade delimitada, estão em domínio público, a questão dos custos de transação, que nessa teoria são os custos de transferência, captura e proteção dos direitos de propriedade, e também a questão da maximização individual dos agentes nesse enfoque teórico. Então, é uma teoria com base na mensuração dos atributos, ou seja, na informação sobre cada atributo do bem que está sendo transacionado. Se são atributos de fácil mensuração, eu posso utilizar, então, como mecanismo de enforcement, o direito legal. Posso jogar essas transações no mercado, né? À medida, então, que fica mais difícil essa mensuração, eu me utilizo também do direito econômico. Então, eu posso fazer aí uma junção do direito legal, né, aí do mecanismo legal, e também do direito econômico, a partir, vamos dizer, do enforcement privado, de uma relação de longo prazo, junto aí com o direito legal. Ou posso também integrar verticalmente à medida que essa mensuração vai ficando difícil, isso que vai determinar aí os limites da firma nessa perspectiva, e sempre a partir de uma busca de proteção dos direitos de propriedade, né? E pensando na VBR, nós estamos tratando nesse trabalho da VBR pura, da Peteraf e do Barney, né? Dos dois. Então, a VBR é uma teoria de estratégia, mas é uma estratégia intrafirma, um pouco mais microscópica, que tá embasada nos recursos e capacidades que estão no nível da firma, dentro da firma. Então, a vantagem competitiva nessa teoria é uma estratégia de criação de valor que está sendo implementada só por essa empresa. Uma vantagem competitiva sustentada é uma implementação de uma estratégia de criação de valor feita por apenas uma empresa, a qual nenhum potencial competidor possa duplicar os benefícios. Então, a visão baseada em recurso para o Jay Barner aponta que recursos valiosos e raros permitem, então, a empresa obter uma vantagem competitiva. E quando eles são valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e insubstituíveis, a empresa consegue uma vantagem competitiva sustentada, né? E para a Peteraf impõe 4 condições para esses recursos: heterogeneidade desses recursos, limites ex post, limite ex ante e a questão da imobilidade como condições aí de recursos para que a empresa consiga essa vantagem competitiva sustentada. Então,
A nossa proposta de complementaridade é parte da proposição teórica de que, para se garantir a proteção e a apropriação dos direitos de propriedade dos recursos estratégicos, fazem-se necessários mecanismos de enforcement adequados ao longo da cadeia produtiva. E como argumento de aproximação que nos permitem utilizar a VBR em complemento com a ECM, é que ambas concordam que as partes internas da firma importam, adotam um objetivo de eficiência e ambas partem do lado do mercado de fatores e não de produtos, por exemplo, como a teoria do Porter, né? Argumentamos também, como aspectos complementares, é que a ICM ela pode incrementar a VBR na compreensão entre os recursos de criação de valor e distribuição e apropriação do valor criado. E a utilização da VBR com a ECM permite também ampliação das formas de governança para além da integração vertical. Então, a ECM complementa também a VBR na análise desses atributos diferenciados que são inerentes a esses recursos. Aponta que recursos estratégicos permitem maior criação de valor e geração de vantagem competitiva, mas dependem de mecanismos de enforcement apropriados para a distribuição desse valor gerado. A proposição 2 aponta que os limites da firma não são estabelecidos somente em razão de seus recursos e capacidades, mas consideram custo de transação, mensurabilidade dos atributos, disponibilidade da informação, direito de propriedade, delineando então diferentes mecanismos de enforcement para a geração e distribuição de valor. A proposição 3 aponta que mensurar atributos dos ativos em transações entre os elos da cadeia produtiva garante a proteção aos direitos de propriedade e mecanismos de controle eficientes para a distribuição do valor criado por tais recursos. E a proposição 4 aponta que a geração e distribuição do valor ao longo da cadeia depende, então, dos recursos estratégicos e também das configurações da cadeia produtiva. Então, como conclusão desse trabalho, identificou-se que a utilização das duas teorias, ECM e VBR, apresentam-se como promissoras em sua utilização conjunta para análise das cadeias produtivas, principalmente na consideração da adequada distribuição do valor criado, na análise das estruturas de governança apropriadas para maximização do valor e proteção dos direitos de propriedade dos agentes da cadeia, bem como da proteção dos recursos estratégicos correlatos. O trabalho contribui, então, para o avanço teórico das pesquisas que utilizam a ECM e a VBR e também contribui em oferecer uma perspectiva de como teorias múltiplas podem ajudar no entendimento sobre opções dos limites da firma e análise da distribuição do valor gerado também em cadeias produtivas. Teoricamente, demonstrou-se que aspectos relacionados à melhoria da qualidade na cadeia como um todo podem ser resultantes da utilização de ambas vertentes na análise de cadeias produtivas, visto que, de um modo mais amplo, ao analisar, então, questões de distribuição e apropriação de valor e estruturas de governança que possam ser mais eficientes, noções para o incremento da competitividade da cadeia podem ser estabelecidas. Por tratar-se de um artigo teórico, o presente trabalho não apresenta análise empírica da utilização conjunta dessas duas abordagens, configurando-se uma possível limitação. Conseguimos, Bruno. Vai estar no mudo. Ah, sim. Não, finalmente. Acabei de chegar. Eu estava em outra sala. Obrigado, Mas, Bruno. enfim, estou aqui Obrigado. agora. Vou passar então a palavra para o Bruno, que é o debatedor dessa sessão. Obrigado, Bruno. Eu queria fazer uma pergunta bem, digamos, o meu interesse é no dia depois. Vamos supor que eu pegue esse trabalho e eu queira fazer um trabalho empírico. Qual seria o mapa a ser seguido? Oi, boa tarde a todos. Obrigado, Boa Bruno, tarde. pela pergunta. Esse é o trabalho da minha tese, foi um ensaio teórico da minha tese, ele estava ali numa fase inicial, quando a gente submeteu, inclusive para receber contribuições no evento, e uma das contribuições de um dos avaliadores foi muito boa, a gente até conseguiu incluir no modelo. Então, hoje a gente já tem um modelo teórico desenhado, a gente já avançou um pouquinho mais, e o intuito realmente é esse, a gente estava moldando ali, né, esse quadro teórico, e a gente pretende agora aplicar na cadeia produtiva, nós vamos aplicar na cadeia de FLV. Então, a gente já pretende, né, utilizar as contribuições aqui para ir para essa parte empírica. Não sei se é isso que é a sua pergunta. Mas eu estou curioso para saber do ponto de vista mais específico como é que você operacionaliza, assim, quer dizer, você precisa mensurar lá os elementos básicos do seu modelo, certo? Você o seu trabalho usa uma série de termos, digamos assim, que eu chamaria de termos grandes, assim, né? Distribuição, apropriação, valor, um monte de palavra complicada, né? Mensuração.
custo de mensuração, custo de governança. Então, eu quero saber quais são as proxies, quer dizer, como é que a gente mensura isso no mundo real? Bom, a gente pensa na questão da teoria da ECM em realmente analisar os atributos que são em uma cadeia produtiva que são importantes ali para a qualidade daquele item, daquele produto, daquele bem que está sendo transacionado, comercializado. Então, a perspectiva da ECM, ela analisa esses atributos. E a gente defende nesse modelo que a ECM, então, ela, vamos dizer assim, ela auxilia, né? Ela vai complementar a VBR quando ela analisa esses atributos dos recursos estratégicos. Então, se aquele produtor, aquela cadeia produtiva tem um recurso que é estratégico, que permite para ele uma vantagem competitiva, que é diferente do concorrente, a ECM vai ajudar a analisar com a informação a respeito desse atributo, né? Para que ela consiga, a partir dessa informação, divulgar essa informação para o cliente, divulgar essa informação, ela mesma ter esse conhecimento de que se trata de um recurso estratégico, né? Para que ela consiga ter uma valorização melhor na cadeia para esse produto, para que sejam feitos arranjos adequados de governança, arranjos contratuais adequados para proteger ele desse recurso e para que ocorra essa distribuição de valor adequada com relação ao item. No caso do FLV, o que faz esse FLV ser melhor? Para um exemplo aqui, né? Para isso ficar mais prático, assim, né? O que faz qual que é o recurso que o produtor tem que o alface dele é melhor? Tá, então como que eu mensuro isso na hora de vender? Pode falar. Ah, mas desculpa interromper, mas é só uma dúvida. É o recurso que é usado para produzir e é isso que você está falando? Por exemplo, sei lá, a terra mais fértil. Isso, exato. Mas e o atributo é um atributo do produto comercializado, é isso? Isso, o recurso, qual o recurso que eu preciso para ter esse atributo superior? Ok, uma entendi. adubagem melhor, uma semente melhor, né? Algum insumo melhor que eu tenho, então eu uso esse recurso para que eu tenha um atributo melhor. Só que a gente vê, não é muito comum que nas cadeias do agronegócio que a gente consiga essa valorização desse atributo. Então, por isso que eu falo em arranjos contratuais, para a gente pensar em arranjos que realmente o produtor receba uma remuneração superior por esse item que ele está comercializando, porque senão não adianta ele investir, ele não vai investir nesse recurso, nessa semente mais cara, melhor se ele não for ter depois essa distribuição desse valor apropriado, se ele não receber uma parte na margem disso, né, na margem de contribuição, no momento de receber mesmo financeiramente, né, a gente pensa nessa distribuição desse valor. Ok. Então você está pensando em, na verdade, complexidade em dois níveis, né, você tem a complexidade no nível da proteção do recurso e na proteção do valor do atributo que é comercializado. Isso, na verdade, assim, não é muito em dois níveis, porque a teoria da ECM e a da VBR, as duas são intrafirmas, elas olham ali dentro, não é, por exemplo, igual a teoria do Porter, que olha para o produto final. As duas estão ali no mercado de fatores mesmo, ali dentro da firma mesmo, as duas são esse nível, só que eu estou realmente retirando aqui... Não, fala. Estou te escutando. Eu estou realmente olhando de dois lados. Uma olha para o recurso da firma e uma olha para os atributos que eu gero nesse produto, né? Então, mas se você está olhando para os atributos, você vai necessariamente ter que olhar para além da firma. Porque você vai olhar para a comercialização disso. Como eu posso... Sim, assim, eu vou olhar para a transação. Eu vou olhar para a transação e como que essa transação me ajuda a garantir o meu valor, meu direito de propriedade sobre esse atributo que é superior e sobre o recurso que eu usei no momento da fabricação, a minha semente superior, sabe, meu adubo superior. Então, exatamente, eu acho que eu estou entendendo agora a sua dúvida, Bruno, que a gente está defendendo justamente isso no modelo, agora o nosso modelo que já está mais bem desenhado. A gente defende o quê? Que a eficiência da economia dos custos de mensuração ela é importante, mas a parte, o economizing, né, a economia dos custos de transação, enfim, mas também é importante o strategizing, que é olhar também para os meus concorrentes, olhar para o meu desempenho. Então, o nosso modelo está justamente tentando juntar e dizer, olha, a gente tem que olhar para as duas coisas ali, as empresas, né, os produtores, enfim, a cadeia, precisa olhar para essas duas questões aí na hora de desenhar contratos, né, estruturas de governança para que consiga distribuir esse valor melhor entre todos os agentes da cadeia e cada um tenha a remuneração adequada pela sua contribuição que fez no produto.
Então, é justamente isso, a gente está tentando dizer que a gente precisa olhar para as duas coisas. Eu não sei, o professor José Paulo está aí, não sei se ele quer acrescentar alguma coisa no que eu coloquei. Eu acho que a gente vai ter um tempinho depois, né, Ana? Acho que não. Não. A gente pode ter mais 5 minutos para discutir esse trabalho. Posso fazer um comentário, então? Não, mas e o que o Bruno colocou para você, já é importante, porque do lado você tem duas situações, né? O quanto de recursos o produtor investe para gerar um FLP de qualidade, e o outro, né? Mas quando ele vai comercializar isso, o quanto que ele consegue reter na comercialização do valor que ele gerou, né? E é isso, ele nasceu, Bruno, essa discussão do próprio SEASA, né? Do Paraná, o SEASA Paraná, ele tem uma situação em que ele concentra duas formas de comercialização, né, Rejane? Que você já levantou, que é o cara que vai lá e tem o box dele, que ele vai lá e importa produto e está vendendo ali, e tem o próprio produtor rural que vai lá para comercializar o produto dele. E aí o que acontece? Bom, o que você tem, Rejane, é que o produtor ele fala assim, essa caixa aqui é A, essa caixa é B, essa caixa é C. Caixa A tem um valor, B tem outro, C tem outro, e ele faz esse processo, né? E a grande questão que a gente tem, mas como é que ele consegue colocar mais produto na caixa A, né? Quer dizer, ter mais valor e se apropriar desse valor, né? Para poder ter maior retorno no investimento dele. Então, o SEASA trabalha assim, quem vai lá e aluga box, beleza. Agora, detalhe aí, o produtor que produz, ou vai produzir orgânico e coloca lá. Então, a teoria da Rejane está tentando alinhar esse problema empírico, tá, Bruno? De jeito que você consegue contribuir a partir desse esclarecimento um pouquinho para você. Acho interessante. Aí a gente volta, enfim, a gente volta na conversa de ontem, né, que a gente não, de quarta-feira, né, à tarde que a gente teve. Aqui, nesse caso, nesse trabalho, então, eu vejo um problema que é eminentemente, principalmente, um problema de custo de mensuração. Barzel é o líder aqui, né? A minha pergunta é, em que medida você adicionar uma lógica de RBV não complica mais do que esclarece? Você pode assumir que um agricultor, enfim, um agente econômico, escolha o que você quiser, ele chega com um produto com uma qualidade, com um dado nível de qualidade. Então, o desafio dele é garantir como é que ele não vai ter parte do valor daquilo que ele decide oferecer capturado por outra pessoa. Porque se ele tiver aquilo capturado, ele vai desistir de produzir aquilo. E não vai investir no recurso. Ele não vai investir no recurso, ou, se não, ele vai vender o recurso para alguém que consiga proteger esse digamos, o valor gerado por ele, né? Ele vai encontrar no mercado alguém que aceite pagar por isso. Agora, por que minha pergunta foi o negócio da operacionalização? Porque eu acho que você está lidando com duas dimensões de complexidade aqui. E quanto mais você vai adicionando dimensões de complexidade, mais difícil fica para você operacionalizar isso. No nível teórico, obviamente, a gente poderia expandir a análise infinitamente, né? Mas, do ponto de vista da análise, eu acho que o problema mais relevante aqui é o problema do Barzel, digamos assim. E aí, o problema da mensuração. E aí, mais adiante, você pode argumentar que, se você não resolve esse problema, você, consequentemente, não vai ter nenhum incentivo para adquirir esses recursos que você... Porque aqui eu acho que tem uma questão importante, que é o seguinte, dado o mercado que você pretende estudar, eu não sei se vamos lá no Barney 91. Eu não sei se as considerações do Barney, elas são tão importantes assim, porque em várias áreas da agricultura, a verdade, tá meio explicado, as pessoas mais ou menos sabem o que é necessário para produzir algo de alta qualidade. É diferente de uma Apple, por exemplo, que talvez nem o Steve Jobs ou o Tim Cook, lá, os fundadores, sabiam exatamente o que faz da Apple a Apple, né? O próprio Barney fala lá no paper dele que às vezes você tem uma ambiguidade tão grande na forma como os recursos são entrelaçados que isso faz com que o modelo não possa ser replicável. Assim, eu não consigo pensar da minha cabeça assim, nenhum exemplo na agricultura, na produção agrícola, por exemplo, em que isso ocorra, assim, mas o pessoal sabe, você quer produzir FLV de alta qualidade, laranja de alta qualidade, enfim, você mais ou menos sabe quais são os elementos dos recursos, né? Então eu acho que a questão aqui, enfim, esse é um tema que eu
eu gosto bastante, né? Essa coisa de apropriação de valor, eu acho super importante. Mas eu acho que essa é a questão relevante. Porque uma vez que você resolve a questão da apropriação, a criação é meio que... Os produtores mais ou menos sabem como eles conseguem. Se você perguntar para o produtor, ele mais ou menos vai saber como produzir, enfim. Você pode ter casos em que as pessoas não saibam, mas você poderia dizer que esse é um conhecimento que é codificável e com a extensão ou com a transferência do conhecimento seria possível, né? Um agricultor familiar com a ajuda da extensão, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que, do ponto de vista prático, empírico, digamos que o filão mais valioso aí do seu trabalho está na questão da mensuração, é um Barzel, tá? Você acha, Bruno, que é desnecessário a VBR nessa questão do recurso superior, de que ele... nós pensamos que o produtor tem um recurso superior, ele investe nesse recurso superior, por exemplo, o cultivo protegido, a cobertura lá em cima da horta, por exemplo. E o produtor que tem isso, ele vai conseguir uma qualidade superior, é um recurso diferente, e pensamos que pode ter nessa cadeia algumas questões que fazem alguns produtores realmente ter vantagem competitiva sobre o outro, e foi nesse caso que nós pensamos, será que eles, aí na hora do empírico que nós pretendemos analisar, né, será que eles conseguem um valor superior também ou não, né? É isso que a gente pretende investigar. Ele consegue precificar isso? É duplicável isso que ele faz? Outro consegue fazer também? Não seria nesse sentido. Assim, eu acho super legal, eu acho que do ponto de vista da construção da análise, digamos, da história que vai ser contada no trabalho, óbvio que você vai precisar falar de recursos, e é importante falar que esses recursos são necessários para, por exemplo, produzir alta qualidade. Mas eu acho que o problema, o desafio do produtor é desenvolver o mecanismo de governança, né, a estrutura aí de governança que protege o valor. A questão é a seguinte, se ele... acabou, é rápido, 2 frases. Se ele consegue desenvolver um mecanismo que protege valor, a gente pode assumir que ele não vai ter dificuldade, ele poderia ter dificuldade de obter dinheiro para fazer o investimento, mas se ele tiver dinheiro para fazer o investimento, ele vai conseguir fazer o investimento. Você poderia questionar outros casos em que mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, ela não saberia quais recursos conseguir e como combiná-los. Eu não acho que o problema aqui não seja problema de combinação de recursos, aqui é um problema de desenvolvimento do mecanismo que protege o valor criado. E com isso eu encerro. Se quiser, depois a gente pode continuar a conversa em outro momento, tá? Entendi. Obrigada, Bruno. Nada. Tem um link para ir depois para uma... Deixa eu ver, eu acho que sempre é bom a gente vir para cá, que a câmera teoricamente pega a gente, não sei não, mas enfim. Deveria acompanhar. Deveria acompanhar, vai ter um link para a gente ter uma sala virtual de network. A gente pode continuar lá. Mas, infelizmente, procurar um artigo que vai ser, que é o do Melão. O teu é Emanuel? Matheus. Vou passar então para o... vocês não estão vendo a tela ainda. Você fica de frente na câmera. Olá, me chamo Matheus Victor e sou aluno do curso de mestrado em Economia Aplicada. Vocês estão ouvindo? Tudo certo? Fala por áudio, por favor, que eu não consigo ouvir vocês. Sim, tudo certo. Eu estou escutando. Meu Deus. Pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Temos por tema deste trabalho a inserção da cadeia global de valor do melão e a dinâmica das exportações do Rio Grande do Norte. Tema esse, a proposta para este trabalho, desse tema, surge do projeto aprovado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, a FAPERN, como o melão, como sendo um dos poucos produtos que constituem a cadeia global de valor do Brasil. Desde a década de 1970, o nosso país ele vem vivenciando uma crescente evolução e aprimoramento da agricultura. Este processo levou ao surgimento da agroindústria, onde o sistema industrial, a importação de produtos agroindustriais e, sobretudo, alimentares, afetou algumas das principais cadeias agroindustriais do nosso país, induzindo novos padrões de competição e consolidando novos padrões de consumo por parte da população brasileira. Então, observe que a análise da dimensão econômica da cadeia global do valor do melão, considerando as práticas produtivas, tecnológicas, mercantis, são de suma importância para a gente entender o passo a passo de como é agregado valor desde o momento antes mesmo da plantação, com pesquisa e desenvolvimento, até o processo final, quando chega lá no consumidor, tanto no mercado interno como através da exportação.
Outro grande objetivo desse trabalho é montar um banco de dados através de levantamentos, né, dos dados de empresas de fruticultura, com ênfase no melão, né, para que outros pesquisadores futuramente possam dispor desses dados. Nosso referencial teórico, segundo Zanck e Szymanski, este método de produção ele pode ser caracterizado como a fragmentação das diferentes etapas do ciclo produtivo de bens e serviços em diferentes países. Ou seja, a linha que vai da criação de um produto até a entrega ao consumidor é realizada por uma rede global de empresas. Já Araújo e Campos fala que a investigação que explica e descreve a cadeia global do valor do melão, ela é dividida em 3 grandes áreas de logística, sendo elas de suprimento, produção e distribuição. Segundo Oliveira, ele diz que as cadeias globais de valores eles trazem consigo e são resultantes de um intenso processo de globalização da economia. Para Limp e Zhang, a cadeia de valor de um bem ela é composta por um conjunto de atividades interrelacionadas no ciclo produtivo, desde a pesquisa e desenvolvimento, design e fabricação, até a fase de distribuição final e outros serviços pós-vendas, que envolve a criação de valor do referido bem. Então, podemos observar que existem vários elos dentro dessa cadeia, várias fases por onde o produto, no nosso caso o melão, ele vai agregando valor. E esse valor ele já começa a ser agregado não a partir da plantação, mas desde antes, do que se é gasto com tecnologia, com investimento, com pesquisa, para que esse processo ele ocorra bem já desde o início, desde o momento da plantação, até o ponto final da cadeia, que seria a exportação ou a venda para o próprio mercado interno. Por metodologia, o nosso método foi um estudo de caso. Essa pesquisa ela será baseada numa abordagem qualitativa e quantitativa, com levantamento e detalhamento das informações dos agropolos fruticultores da nossa região do Rio Grande do Norte. A aplicação, foram feitos 2 modelos, aplicados 2 modelos, o IVCR, Índice de Vantagem Comparativa Revelada, e o Índice de Concentração por Produtos, o ICP, né, nos dados adquiridos através dos questionários e do site do Comex e do Coex. Então, aqui é esse gráfico aqui abaixo, né, esse mapa, nós podemos observar aqui o seguinte, toda essa parte em azul aqui é o nosso aquífero Jandaíra-Sul, que é um dos fatos dessa pesquisa, da nossa região, ela produzir bem frutas, não só o melão, mas como manga, entre outras frutas. Então, faz parte da nossa metodologia entender também o nosso local geográfico, né? Por esse motivo aqui é um dos principais pontos para que faz essa concentração de produção de frutas aqui, com, especialmente a questão do melão. Os resultados nós podemos observar que a importância da exportação do melão através do índice do ICP se mostrou muito elevado, igual a 0,9499, assim mostrando alto índice de concentração na exportação dos melões. Esse índice ele sempre vai estar no intervalo de 0 a 1. Quanto mais próximo esse índice estiver de 0, né, ele mostra um baixo índice de concentração, ou seja, não teria tanta relevância na questão da exportação dos melões. Como ele está muito próximo de 1, a concentração na exportação de melões do Rio Grande do Norte é muito alta, então tem uma importância com relação à exportação muito grande. Pode-se observar também uma evolução no ano de 2012 até 2017 nas exportações de melão. Contudo, em 2018, houve uma diminuição acentuada devido ao período prolongado de seca que ocorreu naquele ano aqui na nossa região. E ficou registrado em vários jornais como uma das secas mais graves do estado. Depois, em 2019, nós tivemos um outro aumento, vindo a cair novamente em 2020 por causa da pandemia do Covid, voltando a crescer novamente em 2021. Então, fazendo uma análise dos blocos econômicos, observa-se que a exportação do melão ela fica concentrada quase toda no continente europeu e que, somando os 2 blocos econômicos, Europa e União Europeia, nos últimos 5 anos, há uma pequena variação de 98,67% em 2017 para 97,26% em 2021. Por conclusão, nós temos que a nossa pesquisa ela constatou a existência de cadeias importantes que apontam para uma constituição de sistemas agroindustriais, ou cadeias globais de valores, especialmente partindo da dinâmica de exportações puxada pelo melão.
Revelamos também a necessidade de se lidar cada vez mais com situações tanto na prática como na teoria, já que os agricultores familiares eles tentam se distanciar, né, pegar suas práticas agrícolas dos mercados nocivos, como monopólios e oligopólios. Então, eles tentam muito se distanciar desses tipos de mercados. Constatou-se um alinhamento padrão técnico adotado pela cadeia global do valor, do melão, com o regime alimentar global predominante, assim como importantes transformações nas estruturas produtivas do Rio Grande do Norte, especialmente por meio do movimento intrafirmas. Aqui são algumas das nossas referências que foram utilizadas, certo? E muito obrigado pela atenção de todos. Passa a palavra para o Bruno agora, não é isso? Isso, por favor. Bom, legal. Obrigado pela apresentação. Eu começaria a discussão com uma pergunta mais de ordem prática. A consolidação de uma cadeia global de valor, de um padrão de interação mais, digamos, estrita, firme com o resto do mundo, pode ser vista como uma boa notícia, e baseando-se, obviamente, nesse caso, né? Pode ser vista como uma boa notícia ou uma má notícia para a região que está sendo analisada, no caso do Rio Grande do Norte? Está ouvindo? Está ouvindo agora? Está ouvindo o Está Matheus? ouvindo, não? Agora eu escutei. Boa tarde a todos, primeiramente. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na realidade, professor Bruno, isso foi uma ideia inicial, né? Na realidade, é o pontapé inicial da minha dissertação de mestrado. E realmente a gente verificou uma grande importância, sim, para a nossa região, não só do Rio Grande do Norte, porque, na realidade, esse trabalho eu resumi um pouco para esse artigo, porque o intuito é trabalhar com ele não só no Rio Grande do Norte, mas no Ceará também, né? Porque quando a gente vai analisar os valores do Comex, utilizando os dados Mercosul, né, com relação à fruticultura e agricultura na região, a gente vê um alto índice de exportações, então de ganho em dólar para a nossa região e para o estado. E como é um trabalho inicial, na verdade, o intuito principal que eu já comecei, inclusive, a fazer, eu estou indo a campo, eu estou indo empresa em empresa, para ver todo o processo, né, de funcionamento dessas empresas, desde o momento, como eu falei na apresentação, antes mesmo de começar a plantação, porque a gente tem até situações de empresas que começaram e fecharam sem planejamento, né? Principalmente logo após o Plano Real, a gente teve alguns casos de mortalidade de empresas, né? E justamente o intuito desse trabalho, ele vem de suma importância porque ele traz ele movimenta realmente a economia da região. Nossa região é muito conhecida por isso, o Vale do Açu, né, o Vale do Apodi, não só com a questão de melão, mas também com a questão de frutas como manga, banana, mamão, o próprio caju ali na região do Serra do Mel, tem até o pessoal da UFES que eles estão trabalhando com a castanha no caju para fazer cosméticos. Então, assim, é algo que movimenta, professor, muito realmente a nossa economia na região ali do Rio Grande do Norte e Ceará, tem muita importância. Obrigado pelo lugar pela resposta, né? Mas eu acho que tem uma questão importante aqui, eu acho que uma curiosidade que poderia ser um próximo passo. A gente falar de uma cadeia global de valor, a gente falar de um padrão de interação entre distintas organizações localizadas, né, em distintos países, é necessariamente falar também sobre, digamos, vencedores e perdedores, ou oportunidades perdidas e potencialidades aproveitadas, né? Eu acho que na discussão dessa literatura sobre cadeias globais de valor, essa é uma ideia que ela está sempre presente, seja de forma implícita, seja de forma muito explícita. Então, eu acho que uma vez identificada a importância de uma determinada cadeia para uma região, eu acho que é fundamental começar a entender o significado prático disso para a sociedade, porque a gente pode chegar à conclusão de que algo tem um peso muito grande e ser levado a concluir de que porque isso tem um peso muito grande, isso é uma boa notícia para a região ou para os participantes dessa cadeia, quando, na verdade, as relações dentro dessa cadeia podem revelar que, na verdade, há oportunidades, inúmeras oportunidades de, por exemplo, apropriação de valor sendo perdidas, né? Então, eu acho que essa
contextualização é muito importante em qualquer trabalho que lide com a ideia de cadeia global de valor, né? Tem, inclusive, não só na agricultura, né, mas eu acho que fora dela tem vários estudos interessantes. Por exemplo, eu me lembro de uma análise que me chamou muita atenção, que era a coisa da um iPhone, né? As pessoas pegaram um iPhone e dividiam todos os países em que partes ou atividades ligadas à produção do iPhone ocorrem e relacionaram com a quantidade de valor que é gerada. E era interessante perceber que a maior parte do valor ela ficava na Coreia do Sul, se não me engano, na Alemanha e nos Estados Unidos. Mas você tinha uma série de outros países que estavam participando daquele processo. Eu acho que, voltando um pouco aqui rapidamente para a agricultura, eu acho que isso é importante, porque existe uma discussão que é emergente nesse debate, vai ficar cada vez mais importante, que é o seguinte: quem exporta melão, ou qualquer outro produto, a gente pode pegar o caso do abacate também, que eu acho que é um caso excelente. A pessoa está exportando melão, está exportando abacate, mas ela está exportando também terra, água, sol, ela está exportando recursos naturais. Então, quando um abacate sai do México e chega nos Estados Unidos, a gente tem que pensar no abacate, que foi de um lado para o outro, mas a gente tem que pensar no fato também que litros e litros e litros de água estão sendo utilizados para produzir aquele abacate. E muitas vezes a conexão a uma cadeia global de valor faz com que os produtores, ao fazerem os cálculos sobre como eles deveriam usar os recursos, etc., eles tomem decisões que no longo prazo vão prejudicá-los. Eles estão usando os recursos a uma taxa mais, digamos, predatória do que a recomendada. Então, eu acho que essa reflexão mais profunda é muito importante, porque senão a gente pode chegar à conclusão de que se o número é alto, é bom. Se é pouco, é ruim. A gente vai terminar com essa discussão como se fosse uma espécie de um ranking, né? Tipo, se você é o primeiro lugar na exportação de algo, você está ganhando. Mas eu acho que isso nos diz muito pouco sobre as consequências práticas que isso está deixando para o terreno, tá bom? E, professor, posso fazer um complemento ao que você falar, Matheus? Eu acho que aí também, Bruno, tem um outro ponto importante que você está colocando, que é importante a gente considerar, é que nessa cadeia de valor, quem está se apropriando mais desse valor? E nesse caso que o Bruno colocou, eu vou ter um consumidor no exterior que está se apropriando do valor, e o grande detalhe é até que ponto o valor que é gerado está chegando ao produtor. Né? E aí entra um outro ponto que eu só ia querer complementar. Se tem algum agente, porque alguém que coordena esse processo, que de repente ele tem interesse e se apropria mais de valor, e como ele faz esse valor chegar ao produtor para que ele continue investindo? Então, são vários pontos, né, de apropriação de valor que devem ser considerados nessa linha que o Bruno colocou. Também volta para a sociedade. Inclusive, professor Bruno, na realidade, isso aí já é algo que foi pensado. Eu agradeço as considerações de vocês. Eu fico até feliz, porque eu vi que realmente o pensamento estava indo no caminho certo, porque, na realidade, o intuito, uma coisa que eu percebi, eu tive em Upanema recente, fui para 2 visitas, infelizmente, um dos donos não puderam me atender, né, mas o outro me atendeu, e eu já comecei a ver a questão da logística, como é feito. E justamente o que vocês colocaram, né, a questão dessa entender cada elo passo a passo, para entender o que é que está acontecendo, onde é que está sendo agregado valor, em qual parte isso vai ter retorno para a sociedade, né? E daí a ideia da questão dos questionários, né, que vão estar sendo aplicados. Eu vou entrar com mais intensidade agora no período de janeiro, porque tem um tempo a mais, né, para a gente focar, fazer esse levantamento, não só, inclusive, da questão de entender a questão do valor que está sendo gerado em cada cadeia. Mas será que isso também não seria motivo para nascimentos e mortalidades das empresas na região, né? E, como o senhor falou, professor, a questão também de... Tem alguém que articula isso aí? Lá na região a gente tem algumas cooperativas, como a Copa e Frutas, entre outras cooperativas, que fazem esse trabalho, e principalmente o intermédio entre os pequenos agricultores, né? Porque, como eu falei, eu até gostei, desculpa, senhor Maria, o trabalho da equipe, ele falou da questão das empresas de crédito, e lá na região, muitos desses pequenos agricultores, eles têm medo de alguns tipos desse investimento, da questão, eu até citei no trabalho de oligopólios, de monopólios, então eles se restringem mais, às vezes, a uma melhoria que poderiam ver, né? Isso é uma coisa que eu queria entender o porquê que isso já tem. Para eles terem esse medo, aconteceu alguma coisa no passado. Então, eu preciso estar indo a campo, fazendo esse levantamento de dados, que na realidade eu já comecei, né? E entender todo o processo, desde o ponto inicial até o momento que ele chega lá no porto para ser exportado para a Holanda, né, para a Alemanha. Inclusive, professor Bruno, eu vi essa questão do iPhone, né?
e tem até a questão da produção de chips na China e tal, para entender toda a questão da cadeia global e valorizações em cada ponto, né? Por exemplo, um dos pontos que vão influenciar no nosso valor é a questão dos nossos fertilizantes que nós compramos, né? Nós trazemos de fora do Brasil para cá. Então, isso aí, com certeza, na hora da produção, vai ser um pontapé também para estar agregando valores ao nosso produto. Gente, infelizmente acabou o tempo desse artigo. Desculpa, falei mais. Não, tá certo, tá certinho. 4:10. A gente vai ter 20 minutos. Eu gosto de conversar um pouquinho. Mas a gente pode continuar essa conversa. Nessas instituições, a pessoa está aqui, sim, né? Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Dani. Vocês me avisam se tiver certo o compartilhamento, tá? Por favor. Fechou o microfone. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Teixeira dos Santos Brás. Sou apresentador do artigo que fiz sobre a minha tese de doutorado, com a participação e coautoria do meu orientador, professor José Paulo de Souza, e da professora Sandra Mara de Alencar Schiavi. Nós tratamos do tema e título Meso-instituições e economia dos custos de transação e complementariedade. Aplicados ao caso, né, da nossa região aqui de Maringá, no Paraná, a região da AMUSEP, né, onde nós temos municípios associados do Setentrião Paranaense, que se fortalecem, né, através dessa associação, mas nós observamos que, apesar de Maringá, né, a nossa cidade, ser um grande centro consumidor, alguns produtos de origem animal, né, de produção artesanal, não podem ser comercializados entre municípios. E existe, então, né, algumas políticas ou ferramentas, né, do Estado que são facilitadores dessa comercialização. Uma delas é o Seluarte, é uma oportunidade para a região gerar valor para o produto artesanal, porque só com a certificação de selo de inspeção municipal ele já conseguiria pleitear o Seluarte segundo a legislação federal, né? E aí ele conseguiria vender em outros municípios. E com a nova economia institucional, nós conseguiríamos compreender esse problema melhor, porque para intermediar uma política pública como essa, a gente precisa de vários intermediadores, ou seja, meso-instituições, né, que vão dar a cara desse estudo. A gente vai tentar entender, a partir desse olhar da NEI sobre as meso-instituições e da economia de custo de mensuração, por que o pequeno produtor não é inserido no mercado e por que ele não consegue, né, maximizar o valor dele através de uma ferramenta como o Seluarte, por exemplo, né, e compreender esse problema através da NEI. Então, o objetivo geral é compreender as possibilidades de complementariedade entre meso-instituição e economia dos custos de mensuração, que é a nossa proposta, tentar olhar, né, através da economia do custo de mensuração os efeitos da meso e da intermediação dessa política pública para os produtores e aplicado ao caso de uma possível, né, implementação do Seluarte para comercializar produtos artesanais da agroindústria familiar da região da AMUSEP. Então, no nosso modelo teórico, nós usamos Coase, Norte, Menard, né? E o Menard é o autor que traz a teoria da meso-instituição, fala, né, sobre como elas são organizadas, coloca as funções monitoramento, enforce e tradução como as funções principais de uma meso-instituição, monitorar, né, regular se ela está ocorrendo adequadamente, o enforcement é ver se, né, ela precisa de um incentivo, de uma linha de crédito, por exemplo, para a política, ou até mesmo uma assessoria, né? E a tradução é explicar a lei para os produtores, mostrar até onde eles podem ir. Nosso modelo é esse. Nós usamos a ideia de que o monitoramento enforce vai adequar as dimensões e mecanismos de enforcement da teoria dos custos de mensuração e quanto mais complexo for essa informação de requisições e enforcement, maior a variabilidade e dificuldade da mensuração. Isso vem também da delimitação dos direitos de propriedade, essa complexidade, pela função de tradução também, né? Então afeta tanto os direitos de propriedade quanto dimensões
e variabilidade de mensuração. Isso tudo vai tornar os mecanismos de enforcement, né, mais garantidores de maximização de valor ou não, a depender do quanto essa política está sendo implementada ou não, né? Então, a abordagem de pesquisa vai ser qualitativa, tanto com dados secundários e primários, os dados secundários provenientes da legislação e artigos e dados primários de entrevistas com roteiro semi-estruturado e observação. Entrevistamos 3 pessoas da ADAPAR, 4 pessoas do IDR, 5 pessoas da MUSEP, 2 de consórcio, 8 de vigilância e 13 produtores. Foram pessoas que são, né, considerados intermediadores dessa política pública, né? Na MUSEP, pegamos uma região, né, bastante cidades da região, seja Ângulo, Mandaguari, Maringá, Paranacite, dentre outras, e bastantes setores de produtores, né, como queijo, mel, doce com leite, peixe, embutidos. Dentro da análise, né, fizemos uma análise de conteúdo temática, queremos contribuir com grandes temas, né, então, tanto vindo com categorias do campo, quanto que a gente está levando, por isso não tem descrição operacional da categoria, tem uma descrição teórica, a gente vai ver o operacional no campo, né, e tentar preencher com outras categorias. A estratégia de amostragem é coleta de dados direcionada, a gente fez 35 entrevistas, transcreveu, resumiu, usou essas categorias de análise que a gente já falou na revisão teórica, e quando vamos fazer uma proposição, a gente faz uma proposição de que a MESO e a ECM são complementares, porque monitoramento e enforcement conversam com as funções do mecanismo de enforcement, variabilidade, complexidade de mensuração, e a função de tradução conversa com a categoria da MESO de direito de propriedade. Então, a proposição principal é essa e possui subproposições. Identificamos no estudo que a maioria dessas MESO instituições só faz enforcement e monitoramento, não tradução, né? E percebemos também que, com isso, o direito de propriedade dos produtores não foi facilmente delineado, a política não foi facilmente implementada, né? Nós temos dificuldade de implementar essa política no Estado e na região, principalmente devido a essa ausência de tradução, o que dificulta a garantia de direitos de propriedades, né, advindos da implementação da política, ratificando as nossas subproposições. Também vemos que os requisitos, né, de mecanismo de função meso-institucional de enforcement e monitoramento geram dimensões mensuráveis de difícil mensuração pela alta variabilidade da mensuração, né? Então, requisito de característica de artesanalidade mais difícil, são requisitos que exigem mais investimento do que o normal, então esses requisitos dificultam a mensuração, geram alta complexidade informacional e dificultam a garantia de direitos de propriedade, ratificando a nossa subproposição de que enforcement e monitoramento conseguem ampliar a dificuldade de mensurar requisitos, ampliar a complexidade informacional e, com isso, né, gerar um efeito direto nos mecanismos de enforcement e na garantia de direitos de propriedade. Então, a gente conclui com esse desenho de pesquisa, né, que a instituição ADAPAR, com a ausência de tradução e muitos requisitos para avaliar, dificultam a implementação da política no Estado. Com isso, a gente ratifica a proposição, vê que a complementaridade pode dar um novo olhar para a mesma instituição e sugere uma solução para a MUSEP, que é utilizar-se de consórcio para pequenos municípios para aderir ao SUSAF, que é esse requisito maior, através da força desses consórcios intermunicipais que podem dar uma força política para o município, né? Então, agradecemos à PPA, à CAPES, ao MDT e agradeço a todos pela oportunidade de apresentar esse projeto. Passa a palavra para ele, novamente. Bom, com relação... Como é que a gente faz, o JP? Porque esse daí eu já, né? Eu falo de novo? Como é que é? Eu acho que era legal você colocar as 3 sugestões que você falou de encaminhamento para o trabalho do Daniel, para o pessoal que está assistindo e também para quem está aqui presente, né, se você puder. Não sei se você está lembrado. Sim, eu estou lembrado. Não, só para saber. Bom, o Daniel também me pode complementar, né? Bom, eu acho que aqui tem uma questão importante, em primeiro lugar, que diz respeito ao uso de teorias, né?
Então, você tem uma lógica inspirada principalmente no trabalho do Oliver Williamson, que é a lógica que o Menard costuma adotar para, enfim, o seu trabalho mais geral. Ele faz isso na literatura sobre híbridos e agora também na literatura sobre mesoinstituições, e tem essa proposta, tentativa de uso de teoria dos custos de mensuração, o trabalho do Barzell. Então, o que a gente estava discutindo na quarta-feira é justamente o fato de que essa junção possível, ela, embora a gente possa fazê-la do seu ponto de vista teórico, eu acho que ela é bastante desafiadora. E ela é desafiadora porque a lógica que o Menard usa e a lógica que o Barzell usam, elas podem ser vistas como complementares, mas para uma integração plena, ela eu acho que existe uma série aí de desafios. Do ponto de vista prático, o que isso significa? Isso significa que quando o trabalho do Daniel busca fazer essa integração, a minha percepção é que a proposta de integração teórica que é feita, ela é muito influenciada pelo contexto empírico que é encontrado, né? Então, o que acaba ocorrendo é que, por exemplo, e eu acho que esse é o caso mais flagrante disso, a associação entre a função de tradução, né, que é enfim, uma das funções aí da ideia de mesoinstituição do Menard, e a ideia de alocação de direito de propriedade, que é algo muito importante para a ideia da teoria dos custos de mensuração do Barzell, né? A minha visão, e aí, de novo, essa é a minha interpretação, né, da obra do Menard, é a de que essa função de tradução é basicamente uma redução de assimetria informacional, né? Dentro de uma lógica em que você tem um nível superior, que é o nível institucional, que busca delimitar direitos de propriedade, alocar direitos de propriedade, mas no nível da organização dos produtores, enfim, dos agentes econômicos mais diretamente, nem sempre essas instruções gerais chegam de forma clara. Mas eu acho que esse é um primeiro aspecto importante. Um segundo, e aí, enfim, vocês me interrompam a qualquer momento, né? Eu estou falando os aspectos. Eu acho que tem um segundo aspecto importante no trabalho, que é o fato de que a conclusão do trabalho ela é contraintuitiva. Porque quando a gente lê digamos, o trabalho do Menard e essa caracterização de mesoinstituição, a nossa expectativa é a de que uma mesoinstituição ela nada mais é do que, digamos, uma espécie de graxa que torna o sistema mais eficiente. Eu acho que essa própria ideia da função de tradução que a mesoinstituição possui tenta mostrar isso, é reduzir a assimetria de informação, é tornar contratos menos incompletos, etc. Mas tem uma ideia implícita interessante por trás dessa formulação do Menard, que é a ideia de que a mesoinstituição é como se ela fosse algo neutro, né? Quando, na realidade, a mesoinstituição ela é criada por indivíduos, agentes que são maximizadores da própria utilidade. Então, você pode perfeitamente ter estratégias de trincheiramento por parte das pessoas que criam essas mesoinstituições, que farão com que, na prática, a eficiência da política pública seja inferior após o estabelecimento dessa mesoinstituição. Ou seja, trata-se de um filtro que, ao invés de facilitar a transmissão dessas regras do nível institucional mais alto, né, no caso aqui do nível federal para o nível estadual, tornando a implementação mais fácil pelos produtores, cria uma série de regras que, na prática, dificultam a implementação disso, né? Então, dentro dessa lógica, minha proposta para o Daniel, né, minha sugestão, melhor dizendo, na quarta-feira, foi de tentar focar mais no lado williamsoniano do raciocínio, que é justamente essa contribuição que o Menard traz, tentando, digamos, estender a lógica do Menard, né? Porque aí, quer dizer, aí voltando a outra discussão, né, do custo de mensuração mais RBV, agora a gente tem ECT mais custo de mensuração, né? Na minha visão, existe um problema aqui que é o principal protagonista e que pode ser explicado com uma racional puramente williamsoniana. As próprias adições que poderiam ser feitas, como, por exemplo, tentar analisar o papel da pessoa que cria e administra essa mesoinstituição, a gente está falando de extensões que poderiam usar uma lógica bastante parecida, né? Aquela apresentada pelo Williams. Você tem a literatura, por exemplo, sobre public choice, que dialoga bastante com ECT.
Então, eu não sei se eu esqueci de algum ponto, mas eu acho que esses foram os pontos mais, digamos, importantes, né, que foram discutidos na quarta-feira. Esqueci de algo? Não, você só comentou da gente também trabalhar, talvez só pelo lado da mensuração também, outra parte do trabalho. Ah, claro, não, exato. Isso daí é uma outra implicação é que, na verdade, é possível e provável que, na verdade, existam dois trabalhos dentro desse trabalho, né? E aí eu acho que dentro dessa lógica de cisão entre os dois trabalhos, é interessante observar o desafio do ponto de vista do produtor rural. Porque eu acho que essa é uma lógica que se encaixa de forma mais clara com o modelo do Barzel. Né? O Barzel, ao estabelecer essa diferenciação entre direito legal de propriedade e direito econômico de propriedade, é uma dos termos chaves para a gente entender o pensamento do Barzel. Essa é a minha opinião. O Barzel é um autor super complicado, né? Tem várias interpretações sobre o tema, mas eu acho que uma ideia-chave é a ideia de habilidade, que é a percepção que os agentes, os indivíduos têm sobre o que eles podem fazer com o recurso que eles estão explorando ali, que eles estão tentando utilizar. Então, dentro dessa ideia, é interessante tentar entender, do ponto de vista do produtor, qual a percepção que eles têm sobre a forma como eles usam. E o que poderia explicar, eventualmente, o fato deles deixarem alguns atributos no domínio público, eles simplesmente desistirem de tentar proteger. Né? Por um lado, o produtor sabe que a capacidade do Estado de definir direitos de propriedade do ponto de vista legal é limitada, mas ele poderia se engajar em esforços, digamos, pessoais de criar o que o Barzel chama de direitos econômicos de propriedade, né? Mas eventualmente ele não faz. Mas aí eu acho que aí tem uma questão de dois pontos de vista que podem motivar e ajudar a posicionar dois papers. Você tem uma questão que é a questão do comportamento de quem cria e mantém a mesoinstituição funcionando, e são pessoas que também buscam maximizar a utilidade. E você tem também o ponto de vista dos usuários, dos produtores rurais, que são usuários, digamos, são rule takers, né? Eles são usuários aí dessa organização e podem vir a adotar determinados comportamentos econômicos justamente porque eles... isso é o que dá para eles fazerem, né? Nesse caso empírico, parece assim, o que a evidência mostra é que ela, ao atrapalhar, acaba empurrando o produtor a simplesmente desistir de fazer a parte dele nesse processo. É isso. Até agradecer a oportunidade de falar de novo com o Bruno, com o pessoal, né, aí na sala, com o professor José Paulo. Agradecer as sugestões. Eu esqueci algumas coisas na sessão Sapiens de comentar com o Bruno, vou relembrar agora então. Teve essa questão da simetria de informação ser o principal conector da mesma instituição com a ECM, foi levantado no dia da minha defesa e é uma correção importante para a minha versão final da tese, né? Então, hoje eu estou trabalhando com um modelo que realmente a simetria de informação, né, o problema de informação, ele é o principal conector entre essas duas, entre a mesoinstituição e a ECM. Eu esqueci de comentar isso, mas realmente foram os pontos que a gente levantou para corrigir, para entregar a versão final. É o ponto que liga as duas teorias, complementarmente neste caso, né, como a gente conversou. Esse caso, ele meio que guia o modelo, então acaba não sendo um modelo tão replicável, não sendo uma questão que a gente deveria dividir mais isso, né? Porque o caso guia muito o modelo. E outra coisa legal, assim, as limitações que a gente levantou também são as limitações, né, que você comenta, né, o caso contra-intuitivo, a questão do produtor ser empurrado para a informalidade. Então, isso são limitações que a gente encontrou porque eu não consegui explorar ao longo do estudo por não ter sido a proposta inicial, mas eu vejo também essa possibilidade de fazer 2 estudos nisso, e eu fiquei com uma curiosidade enorme, não sei se eu deixei claro na sessão Sapiens, talvez não tenha dado tempo, deu uns problemas técnicos lá, mas assim, quando a gente fala do caso contra-intuitivo, a gente está falando que um órgão público não cumpriu sua função, e isso é meio que uma denúncia, né? Então, como colocar isso num trabalho científico, né, de forma que a gente não consiga, né, nem causar muito transtorno e ao mesmo tempo criar contribuições, né, para o campo, né? Porque eu me vi no impasse, assim, né, de como você acusar um órgão público de não fazer sua função direito é meio que
falar que eles não estão fazendo a obrigação deles, eles não tinham essa opção, eu acho, né, de não traduzir. Então a gente vai vendo, eu acho que talvez algum problema, é uma dúvida assim, de principiante, mas é uma dúvida que eu tenho, assim, como fazer. Eu não acho que seja uma dúvida de principiante, eu acho que esse é um dilema que todos nós enfrentamos, mas a resposta que eu daria é assim, nós não somos advogados ou nós não estamos no judiciário, então a gente também não acusa ninguém. A gente analisa casos e busca respostas para perguntas que a gente propõe. Eu acho que falar que uma coisa não funciona da forma mais eficiente possível, de forma adequada, muitas vezes isso não é culpa nem de A, nem de B, nem de C, isso pode ser culpa da configuração do sistema. Então eu acho que sim, existe um dilema de posicionamento do paper, né, por um público mais amplo, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que a maioria das pessoas talvez não entendam qual é a proposta daquilo, mas eu acho que, enfim, eu acho que você tem que escrever aquilo que você acredita, mas sempre pensando que o objetivo não é acusar ninguém, eu acho que o objetivo é tentar apresentar. Depois só um comentário muito rápido. Não existe nenhum problema em, a seu caso, criar a teoria. Você só tem que ser muito claro que é isso que você está fazendo. Então você pode ter, por exemplo, um estudo de caso ou vários estudos de caso, né, em que você está buscando ali pontos em comum ou características que você considera mais importantes e você utiliza esse estudo de caso ou esses estudos de caso para criar proposições que você acha poderiam guiar outros estudos. O potencial problema ocorre quando você fica indo e voltando. Você não pode ter o melhor dos dois mundos. Ou você começa com a teoria e, pum, coloca lá o seu modelo, testa a hipótese e é sim ou não, e aí o resultado contra-intuitivo também é útil, porque você pode falar assim, ó, tá vendo? A teoria tá falando um negócio, mas outro, e a gente pode refinar. Ou você começa do caso e depois você cria proposições. Eu acho que o paper, do jeito que ele tá hoje, ainda você tá fazendo de acordo com o momento em que se apresenta o raciocínio, ele dá uma volta... que é a volta mais conveniente, você vai achando atalhos ao longo dele para construir o raciocínio. Agora, dentro dessa lógica, o caminho que você vai escolher, eu acho que aí é uma coisa para você avaliar e refletir, não existe um caminho necessariamente errado aí. Eu até acho que a gente aprende muito quando a gente tem diversidade de caminhos, né? Então você pode pensar também em colocar o caso como protagonista e a partir do caso tentar derivar algumas lições que nos ajudem também a rever a teoria com olhos renovados. Tá bom? Uma boa ideia. Obrigado, Bruno. Nada, que isso. Obrigado a você. Agradeço. Pessoal, pode falar, Daniel. Não? A sessão acabou, infelizmente. Eu botei aí no chat 2 links para vocês. Um é da avaliação para fazer dessa sessão e o outro é do network. Se vocês quiserem, tem uma fala do network. Queria agradecer a presença de todos que estão presenciais, todo mundo que está online também. Sinto pelo atraso que a gente teve no começo, espero que não tenha prejudicado pelo aprendizado de ninguém. E é isso, bom semelhante a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer. Bruno, não, eu só queria pedir desculpas aí, que eu estava na sala errada, eu comentei 2 papers de uma sala, depois os daqui, então desculpa aí se eu atrapalhei o andamento, mas foi quando eu entrei no sistema lá, eu entrei no link que estava lá para mim, tá bom? Eu falei que eu cheguei atrasada aqui um pouco também, então você chegou menos atrasado do que você pensou. Porque foi da organização, eles colocaram 2 sessões, juntaram 2 sessões. Foi. Mas agradeço muito sua contribuição, como sempre, ótimas. Obrigado aos que estão aqui presencialmente e que eles participaram remotamente. Obrigado, muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, Bruno, tchau. prazer. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Só quero agradecer.